80.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Neste primeiro dia de 2020, nós celebramos a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Queremos fazer a memória do sacrifício de Jesus Cristo pela salvação da humanidade nesta Eucaristia. E neste banquete sacrificial também fazemos memória de todos aqueles que há 40 anos perderam a vida no terremoto do dia 1 de janeiro de 1980. Esta é, pois, uma ocasião para, fazendo essa memória, oferecermos de novo com Cristo ao Pai a nossa vida e tudo aquilo que fez parte da história nestes 40 anos. Então, neste momento em que nós celebramos a vida, porque Maria é mãe, Maria é geradora da vida, então nós vamos também interrogar a nossa consciência, perguntando até que ponto é que o nosso agir, o nosso proceder também é gerador de vida à nossa volta. E pelos nossos pecados, peçamos perdão ao Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Senhor nosso Deus, que pela virgindade fecunda de Maria Santíssima destes aos homens a salvação eterna, fazei-nos sentir a intercessão daquela que nos trouxe o autor da vida, Jesus Cristo, vosso Filho. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos livros dos Números. O Senhor disse a Moisés: fala a Arão e aos seus filhos e diz-lhes: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo: o Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e te seja favorável. O Senhor volte para ti os seus olhos e te conceda a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Palavra do Senhor. Se compadeça de nós e nos dê a sua bênção. Resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. Na terra se conhecerão os seus caminhos. Os povos a sua salvação. Deus tenha compaixão de nós e nos dê a sua bênção. Deus tenha os povos vos louvem, ó Deus, todos os povos vos louvem. Deus nos dê a sua bênção e chegue o seu temor aos confins da terra.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. Irmãos, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher e sujeito à lei, para resgatar os que estavam sujeitos à lei e nos tornar seus filhos adotivos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim, já não és escravo, mas filho. E se és filho, também és herdeiro por graça de Deus. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Naquele tempo, os pastores dirigiram-se apressadamente para Belém e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Quando o viram,
começaram a contar o que lhes tinham anunciado sobre aquele menino. E todos os que ouviam admiravam-se do que os pastores diziam. Maria conservava todos estes acontecimentos, meditando-os em seu coração. Os pastores regressaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Quando se completaram os 8 dias para o menino ser circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus, indicado pelo anjo antes de ter sido concebido no seio materno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, celebramos hoje a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, na 8ª do Natal. É na maternidade divina que está o fundamento da especial relação de Maria com Cristo. E é esta solenidade também o fundamento de todas as outras festas e solenidades marianas. Escolhendo Maria para sua mãe, Cristo, o Verbo encarnado, associa intimamente à obra da reconciliação da humanidade. O Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e te seja favorável. O Senhor volte para ti os seus olhos e te conceda a paz. Esta oração de bênção na conclusão do serviço litúrgico por parte do sacerdote na Antiga Aliança é-nos colocada pela Igreja hoje, no primeiro dia do ano de 2020. Abençoar significa dizer bem. A primeira bênção é a criação. Ela é um dizer bem que parte do próprio Deus. Deus abençoou e disse, escutamos na Escritura. Não significa isto a ausência de problemas no novo ano. Significa o desejo da presença do Senhor em nossas vidas neste ano que agora começa. Se dermos ouvidos ao Espírito que no batismo Deus colocou no nosso coração, se em cada domingo escutarmos a palavra de Deus, seguirmos o exemplo do Senhor, durante este ano certamente não seremos causadores de guerras, discórdias, divisões, mas seremos construtores da paz. Por outro lado, bem sabemos que o coração humano é inclinado para o egocentrismo, para a maldade. Por isso faz todo o sentido que hoje esta palavra seja proclamada. O Senhor nos abençoe e nos proteja. O Senhor nos dê a sua paz. Vamos ser bênção uns para os outros neste ano de 2020 que agora começa. E reparai que esta paz significa a plenitude, significa a integridade, a harmonia entre Deus, o homem e a natureza. O texto de São Paulo que nós escutamos é um fragmento cristológico que nos fala de Jesus e de Maria como terreno fecundo que acolheu o Filho de Deus. Deus envia o seu Filho e o homem é elevado de novo à dignidade de filho. São João diz isto de outra maneira quando afirma no seu prólogo, ou no prólogo do seu Evangelho, a quantos o receberam, aos que nele creem, deu-lhes a possibilidade, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. É assim possível descobrir a paternidade e a ternura de Deus a envolver a humanidade inteira. Quando olharmos para o presépio, ali estará sempre a nossa humanidade e estará a nova humanidade. Ali estarão sempre unidos a salvação e a mulher. É a humanidade no coração de Deus, através da Mãe. Neste tempo do Natal, meus irmãos, misturam-se estética, sentimento e consumo. Isto é transversal a todas as culturas. Como alguém disse, o Natal cria uma poética de abrangência em que ninguém fica de fora. A nossa experiência de acreditar permite visualizar este menino de Belém. Precisamente o que aqui vimos fazer ao dirigirmos à nossa catedral.
para o vermos e podermos contar e anunciar aos outros a mesma experiência, como fizeram os pastores. Quem se compara, diz o Salmo 113, ao Senhor nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas e se inclina lá do alto a olhar o céu e a terra? Já Santo Agostinho referia: não há nada de mais sublime do que o amor que desce e se inclina. Cada um de nós, neste dia, é convidado a olhar e a contemplar o presépio, pois é aí que a glória de Deus se revela. Maria tudo guardava no seu coração. Ela gera, ela guarda a vida. Assim também deve ser a Igreja. Deve guardar a vida que o seu Senhor lhe oferece e, ao mesmo tempo, deve gerar essa vida para os outros. Quando nós vemos hoje em dia a mulher, tantas vezes, como disse uma vez o Papa Francisco, como altar profano da indignidade, quando nós vemos isso, então esta mensagem da Igreja faz todo o sentido, porque Maria é a expressão de beleza, é talvez a maior expressão humana da beleza e da dignidade. O seu sim é o berço onde Jesus nasce. É nesse sim de Maria que Jesus toma lugar na nossa vida e na nossa humanidade. É Deus no coração de todos. É Deus a querer cuidar de todos. Há 40 anos, meus irmãos, a natureza pregou-nos uma partida com o terremoto do primeiro dia de janeiro, com as consequências que todos conhecem, na Terceira, em São Jorge e na Graciosa, com mais de 70 pessoas que nesse dia ou logo a seguir perderam a vida. Não foi diretamente a vontade de Deus, é a natureza e a criação nos seus limites. Ao fazermos memória do sismo de 80, que deixou marcas indeléveis a todos os níveis, não apenas recordamos os que se foram de nós nesses dias, mas unimos-nos em oração como peregrinos a todos esses que passaram à vida definitiva, à morada definitiva, como nós acreditamos. A Igreja sempre rezou por aqueles que terminaram a sua função neste mundo, neste caso com um acontecimento e com mortes inesperadas. Todos os que presenciaram aquele dia sabem bem que ele ficou como referência antes e depois do sismo. Mas, ao mesmo tempo, fazer memória destes irmãos que partiram é também uma ocasião para compreendermos que somos a Igreja peregrina e que o nosso dia-a-dia está envolvido pelas coisas penúltimas, não pelas coisas últimas. No fundo, é bem verdade que nós estamos a caminho de casa, ainda não estamos em casa. As coisas últimas e definitivas são o coração de Deus e o ser humano pelo qual Jesus deu a sua vida. Essas é que são as realidades definitivas. Enquanto tal, temos que ir aprendendo a arte de viver segundo a sabedoria de Deus. O Papa Francisco, na sua mensagem para este Dia Mundial da Paz, convida à conversão ecológica, que devemos entender não apenas como respeito pelo ambiente, pelo bem comum, pela natureza, o respeito pela casa comum, mas também como conversão para uma aprendizagem no modo de viver e no modo de conviver. Neste dia, ao olharmos e ao contemplarmos o presépio, tal como São Francisco de Assis o idealizou e o organizou em Greccio, no século XII, compreendemos bem aqui uma simbólica da harmonia entre Deus e a natureza, com o menino Jesus ao centro, com as outras pessoas, os outros intervenientes na história da salvação, com os animais e a própria natureza. Esta é, portanto, uma simbólica que nos faz ver que, quando cada um está no seu lugar, ninguém se atropela. Quando cada um sabe estar no seu lugar, ninguém se atropela. E foi certamente uma lógica de lucro e de muita ganância que conduziu o planeta a este desequilíbrio ambiental, não havendo dúvidas que vamos legar aos vindouros um planeta doente, muito diferente daquele que recebemos. E os grandes decisores deste mundo esquecem-se que nós temos um domínio sobre ele, mas esse domínio é um domínio recebido, não é um domínio absoluto.
Se foi recebido, é para ser gerido em função do ser humano, em função do bem comum. O Papa Francisco diz-nos precisamente que, quando há abuso da natureza, somos infiéis ao tesouro da sabedoria que devíamos guardar. E se nós olhamos para os textos das origens, verificamos que guardar e cultivar são os termos que aparecem para referir-se à criação. Daqui devem brotar motivações profundas e um modo novo de habitar a casa comum, de convivermos uns e outros com as próprias diversidades. Motivações profundas de celebrar e de respeitar a vida recebida e partilhada, de nos preocuparmos com as condições e os modelos da sociedade que favoreçam, sobretudo, o desabrochar e a permanência da vida no futuro. Conversão ecológica deve também ser entendida de maneira integral, com uma transformação no modo como nos relacionamos uns com os outros e com a criação. Isto é, assim, aprender com Jesus, Maria e José, aprender a arte de saber viver na harmonia, na construção da paz, segundo o coração de Deus. Saibamos ser bênção de Deus uns para os outros neste ano que agora começa. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. Por nós homens e pela nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos, a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos fiéis, no dia em que proclamamos solenemente a Virgem Santa Maria como Mãe de Deus, invoquemos a sua intercessão dizendo: interceda por nós a Virgem cheia de graça. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Pela Santa Igreja Católica e Apostólica, para que, a exemplo da Virgem Mãe de Deus, guarde e medite as palavras que escutou com Maria, oremos ao Senhor. Interceda por nós, Virgem cheia de graça. Pelos homens e pelos povos de toda a terra, para que Deus os proteja e abençoe, vele por eles e lhes conceda a sua paz, com Maria oremos ao Senhor. Pelos pais e mães cristãos de todo o mundo, para que acolham o dom da vida como bênção e ensinem a seus filhos o amor de Deus, com Maria oremos ao Senhor. Pelas crianças que não têm pai nem mãe, para que Deus lhes ponha em seus caminhos quem as acolha com verdadeiro amor, com Maria oremos ao Senhor. Por todos nós e pela nossa comunidade paroquial, para que ao longo de todo este ano o amor de Deus possa crescer em nossas vidas, com Maria oremos ao Senhor. Por nós, a Virgem cheia de graça. Senhor nosso Deus, acolhei das mãos de Maria, Virgem e Mãe, as orações cheias de fé do vosso povo e dai-nos a graça de crescer no Espírito Santo até à plenitude de vida em Cristo.
Ele, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, que dais origem a todos os bens e os levais à sua plenitude, nós vos pedimos nesta solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, assim como celebramos festivamente as primícias da vossa graça, tenhamos também a alegria de receber os seus frutos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, louvar-vos, bendizer-vos e glorificar-vos na maternidade da Virgem Santa Maria. Pelo poder do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho unigênito e, sem perder a glória da sua virgindade, deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo em que a Imaculada Virgem Maria deu à luz o Salvador do mundo, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e no sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Beato João Batista Machado e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor, livrai-nos de todo o mal e dai a paz ao mundo em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Na alegria do Senhor que nasce,
e que fica no meio de nós, saudemo-nos na sua paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo.
Oremos. Recebemos com alegria os vossos sacramentos, nesta solenidade em que proclamamos a Virgem Santa Maria, Mãe do vosso Filho e Mãe da Igreja. Fazei que esta comunhão nos ajude a crescer para a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. A todos vós que estivestes nesta Igreja Catedral de Angra e a todos aqueles que estiveram em comunhão espiritual connosco através da Antena 1 Açores, através da RTP Açores, eu quero desejar um feliz ano novo e que de facto seja